Bem-vindos a mais um bate-pronto aqui no canal Casa do Galo com Fred Augusto. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o movimento que está acontecendo no clube, sobre questão de investimentos na nossa folha salarial. Tá? O clube vai manter agora para esse ano uma folha salarial aí anual na casa de 210 milhões de reais, ok? Esse movimento começou a acontecer já tem algum tempo e a gente vai poder, vamos colocar que startou mesmo ali, lá atrás, na saída do Dodô da nossa equipe. O Dodô foi liberado para ir para o Santos, né? O Dodô ficou um tempo no Atlético, nosso lateral esquerdo, que ele sempre foi ali aquele lateral reserva imediato do Guilherme Arana, né? O Dodô ele era um lateral reserva, mas ele tinha um status de lateral titular, ou seja, ele tinha um salário de lateral titular, mas performando na reserva do clube. Então, quando você pegava o custo-benefício do Dodô, ele não era satisfatório naquele momento para o Galo. Então, o que aconteceu? O Atlético liberou ele para ir para o Santos. Então, o Atlético diminuiu a despesa na sua folha dos jogadores reservas e, ao mesmo tempo, ele abriu espaço para a chegada do Rubens. Naquele momento, a comissão técnica do Atlético sentou com o Rubens, conversou com ele e eles chegaram no consenso que o Rubens começaria a atuar como lateral esquerdo. Então ali começou todo esse processo que eu vou explicar para vocês agora. A partir daí, começou esse movimento do clube para tentar diminuir essa folha da equipe reserva, dos suplentes, e ao mesmo tempo o clube foi trabalhando para aumentar o investimento na equipe titular. Então aí começou todo esse processo no clube. Então a gente teve a chegada de alguns outros atletas e a gente teve alguns outros movimentos. O último desses movimentos que a gente teve agora foi a saída do Pavon, que foi para o Grêmio, né? Com a saída do Pavon, o Atlético conseguiu recuperar o valor investido no atleta lá atrás. Era um atleta já, se eu não me engano, de 29 anos e que dificilmente o Atlético conseguiria fazer um bom negócio para o exterior, né? Então surgiu essa possibilidade. O Pavon era um jogador que ele caía um pouco nessa questão aí também da performance, do custo-benefício. Ele era um atleta reserva com status de titular, ou seja, ele tinha um salário de jogador titular, mas a performance dele era de um atleta reserva. Então o custo-benefício para ele, para o clube, não estava sendo mais interessante nesse sentido, ok? Então o que o Atlético fez? Vende o Pavon, recupera o valor investido e abre espaço nessa questão da folha dos jogadores reservas. Então, quando você diminui essa folha do jogador reserva, você consegue ter essa margem para investir um valor maior na sua equipe titular. Ok? Então, quando a gente começa a ver esses movimentos do clube, eu já venho falando há algum tempo que o clube investir em alguns jogadores agora nessa janela que seriam considerados titulares. Ou seja, não quer dizer que esse cara vai chegar e vai jogar, mas é um cara que ele tem todo o potencial para chegar e ser titular do Atlético. Então a gente teve um investimento no Scarpa, logo depois do Scarpa a gente teve um investimento no Bernat. Então são dois jogadores com status de titular, salários de titular, e são jogadores que têm tudo para ser titular da equipe. Então esse é um movimento que a gente vai ver cada vez mais acontecendo no Galo. E o que acontece? Automaticamente, quando você começa a fazer esse movimento na equipe reserva e diminuir a folha salarial, você começa a abrir espaço para a chegada dos seus jogadores da base. Seus jogadores da base provavelmente não, com certeza vão ter um salário bem inferior a esse atleta que saiu, e ele vai ter uma condição de te dar um retorno financeiro e um retorno técnico muito interessante, devido à idade, que são jogadores jovens, e são jogadores que têm tudo para performar muito bem na equipe titular, né? Então a gente vê no caso do Pavon, assim que o Atlético conseguiu fazer o negócio com o Pavon, a gente já começou a ver que o Alisson começou a ter mais minutagens na equipe. Então acho que isso vai começar a acontecer a médio prazo, e a gente vai começar a ver esse movimento na equipe. Então cada vez mais a gente vai ver o que? Investimentos mais certeiros e um investimento maior na equipe titular, e o Atlético diminuindo a folha salarial da equipe considerada reserva, ok? Então isso é um processo que está acontecendo,
né? É claro que alguns torcedores vão falar assim, pô, mas o jogador tal ganha X, o outro ganha Y e continua aí no clube. Mas é o que eu estou dizendo, é um processo, né? Você depende de mercado também. Você tem um atleta ali, às vezes, que a gente pode até dar o exemplo aqui, que todos já sabem e ele mesmo sabe, né? O Vargas é um atleta que não faz parte dos planos do Atlético e ele enquadra exatamente nisso que eu estou falando, né? Ele é um cara que está ali com reserva, com status de titular. Ele tem um salário de titular, performando como um reserva, né? Então o Atlético está no mercado, a gente está no mercado e a gente deve ter alguma movimentação aí próxima aí para essa saída do Vargas. Então a gente vai cada vez mais conseguir ver mais nítido assim essa questão no Galo, tá? Então vamos acompanhar de perto. Acho que é um projeto interessante porque a gente consegue ter maiores investimentos na equipe titular, mais certeiro, abrindo espaço para essa chegada dos jogadores da base e diminuindo essa despesa da equipe considerada reserva. E o interessante desse movimento todo, que a gente consegue fazer isso tudo mantendo o nosso orçamento anual de 210 milhões na nossa folha salarial. Então o que eu tinha para dizer para vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtem o canal, siga e valeu, massa. Obrigadão.